Olá, pessoal, tudo bem? Sou Josué Pereira, estamos iniciando o nosso JPcast, um projeto que sempre tive vontade, sempre tive o desejo de fazer e hoje estou iniciando esse projeto, graças ao nosso bom Deus, aqui no Substúdio. Então, hoje o meu convidado é um convidado especial, um amigo próximo e que a gente sempre acompanha, vê os projetos dele indo em frente. Então eu fiquei muito feliz em chamar ele aceitou o meu convite para estar aqui comigo, batendo um papo hoje aqui. Anderson Andrade, tudo bem, Anderson? Tudo bom, Josué? Rapaz, pra mim é uma honra estar aqui com você, galera do Substúdio. Rapaz, desde que eu cheguei, a produção aqui, a galera é demais. Irmão, pra mim, volto a dizer, eu tô muito lisonjeado pelo convite. Cara, que lugar lindo, que cenário maravilhoso. Você tá de parabéns, irmão. Bacana, bacana. Também se surpreendi. A galera é profissional, né? Não, meu Deus, outro nível. Bacana demais. Anderson, quero dizer para você ficar à vontade. Amém. Estamos aqui no bate-papo, pode falar do que você quiser. Isso aqui não vai ser censurado não, tá? Não, fechou. Anderson, eu queria que você começasse falando da sua vida, como iniciou o Anderson Andrade. Rapaz, vamos fazer no túnel do tempo. Túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. Irmão, o Anderson Andrade era um cara, né? Você já sabe bastante da história, mas a galera, né, precisa também entender. Anderson Andrade começou um rapaz que trabalhava em marmoraria, né? Que tinha um sonho de ser músico. E aí, um dia, precisamente 2011, eu tive a minha primeira oportunidade na música cristã, né? Mas a minha história com a música, ela já começa desde os 6 anos de idade. A minha mãe, ela... É louco isso, cara, porque assim, hoje eu tô na música por causa da minha mãe, cara. Sério? A minha mãe, mano, ela olhava pra mim, ela falava bem assim: Anderson, quando você crescer, você vai ser músico. Ela diz isso pra mim, cara, e eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Ao longo do tempo, eu comecei a conversar com alguns amigos, e aí começou aquele interesse por música, só que eu não sabia tocar nenhum instrumento na época, e aí veio assim a felicidade de, com 15 anos, eu aprender a tocar. Peguei minha primeira guitarra na época. Isso aí... foi o quê? Esses dias atrás? Esses dias atrás. Pouco tempo. Que isso? E aí, mano, ali se iniciou a trajetória, né? De compor, de querer, de fato, vivenciar a música em si, né? E ali começou o Anderson Andrade, assim, posso dizer isso. Foi ali que você descobriu que era o seu chamado, adorar a Deus, ser um adorador, ou... Como é que foi? Então, é bem interessante, porque eu não comecei na música cristã, né? Eu comecei primeiro caminhando pela música secular. Eu tive uma banda aí no ano 2000. Eu já assumo os vocais da banda Armagedon, que era uma banda secular, e a gente pega só uma bandinha na época para abrir, uma bandinha chamada Capital Inicial, no Festival de Alegre. Aí a gente abriu o festival, foi o primeiro contato assim com muita gente. Nessa época, o festival, ele quebrou um recorde de público, deu 40 mil pessoas no festival. Rapaz. E nós ficamos incumbidos de abrir pros caras, né? Dali, começamos uma tour dentro do estado, que ano 2000, a música capixaba tava em evidência muito forte. Tava bem alta, né? Tava muito alta. Pegamos vários festivais. Tinha muitos festivais, né? Nossa, muito festival. A gente tocava, as rádios promoviam, né? Eu lembro que Tropical Praia Show, a gente pegou aquelas turnês de praia, né? E assim, uma rádio ia puxando. As rádios na época eram bem fortes, né? E aí eu fui pegando essa bagagem, né? Essa bagagem forte, assim, com a música, né? E aí foi. É uma experiência que te faz crescer, né? Sim, cara. Eu lembro que... Isso é muito interessante frisar, que eu lembro que eu tinha um produtor. Esse cara, ele foi muito responsável, sabe, José? Assim, de eu me empenhar em estudar. Uma vez, esse cara... a gente tava dentro do estúdio, produzindo o álbum da banda na época.
E o nosso produtor, né, ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você canta tão mal, mas tão mal, que quando você canta, o meu cachorro lá fora, mano, ele coloca as patas no ouvido, porque você desafina demais. Mano, ele deu essa pancada e naquela época, mano, eu me achava o cara. E na época, minhas referências eram Axl Rose, era John Bon Jovi e Steven Stiley do Aerosmith. Uhum. Eram as minhas referências. Mano, ele me derrubou, ele foi no meu ego assim, ó, e deu uma. Só que ao mesmo tempo, isso me fez, não, eu vou mostrar pra esse cara que eu sei cantar. Aí passou, o mais legal de tudo isso é que passa anos e aí depois eu já convertido, peguei a demo, que a gente não chegou a gravar porque a banda acabou se desfazendo, né? Mas a demo ficou. E aí eu fui ouvir a demo. Mano, o cara tava certo. Eu não aguentei me ouvir, mano. Meu Deus. E aí eu fui na minha agenda ainda de papel, vi o nome dele lá, Juarez. Aí eu peguei e liguei pra ele. Era o mesmo telefone. Aí eu falei, chamava ele de Paizão. Falei, Paizão, tudo bom? Ele, o que tá falando? Eu falei, é o Anderson Andrade e tal. Ele, caramba, cara, como é que você tá? Eu falei, mano, eu tô te ligando aqui que eu queria te fazer um agradecimento muito grande, cara. Ele, como assim? Eu lembro aquela vez que você falou que eu cantava mal pra caramba, tal. Rapaz, me desculpa. Eu falei, não, cara, eu quero te agradecer por isso. Se você não falasse aquilo pra mim, eu nunca estudaria canto. Eu nunca iria me aperfeiçoar. Sim. Eu nunca chegaria onde eu tô hoje, sabe? Queira ou não, foi um incentivo, né? Cara, peraí, ele tá vendo de uma forma que eu não tô enxergando, justamente. né? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que melhorar, né? Ele foi um coach na minha vida, né? sabe? Tem muita essa coisa, assim. Às vezes uma crítica, eu vou até falar de repente pra você que tá começando na música, alguém pode fazer uma crítica pra você, mas cabe você entender isso, sabe? A crítica, se você quiser levar pro lado negativo, você vai ficar abatido, tal. Agora, quando você leva essa crítica pro lado positivo, usa como incentivo, como combustível, né? Isso te levanta. E eu sempre faço isso, cara. Por isso que eu até falo com os meus amigos, olha, por favor, nunca me dê 3 tapinhas nas costas. Fala, tá ruim, volta, grava de novo, faz de novo. Porque no dia que você me dá 3 tapinhas nas costas, você não vai ser mais meu amigo. Verdade. Acho que o verdadeiro amigo é isso aí, né? Tem que, Sim. mesmo que doa, acho que tem que ser falado a verdade pra melhorar. Porque se você não entender aquilo naquele momento, outras pessoas vão vir e vai ser de uma forma diferente que talvez você não possa suportar, né? Sim, por mais que somos cristãos hoje, somos artistas também, sabe? E no sentido artista de fazer arte. O que nós fazemos é arte. Sim. E quando se trata de arte, a arte ela é muito exigente. A arte ela é perfeita. Então, exige um certo perfeccionismo. Então, às vezes, quando nós que fazemos artes, quando nós somos incoerentes com o que nós entregamos dentro da nossa arte, não vai ter bom resultado. Verdade, verdade. Antes, eu queria que você falasse os desafios que foi no início, como começou, qual foi o seu maior desafio, para você continuar firme no seu propósito. Josué, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito sincero, sabe, gente, com tudo. O meu maior desafio foi assim, que eu fiz uma transição. Eu até não recomendo as pessoas fazerem isso, mas eu fiz. Eu saí de um salário de R$7.000 fixos todo mês na minha conta, trabalhando com granito, e falei, eu vou ser músico. Bati o peito e falei assim, vou trabalhar só com música. Só que eu não fiz uma preparação, não fiz eu não trilhei o caminho. Eu só, beleza, vou fazer. E cara, é coragem. Eu sofri muito com isso. Eu sofri porque, e nisso, quem me ajudou muito, teve muita cabeça e segurou muitas ondas foi a minha esposa, cara. A minha esposa, cara, assim, ela foi uma base fundamental para que eu hoje estivesse aqui. Porque ela teve paciência, ela teve muito discernimento. E muitas das vezes a minha esposa, ela assumiu o papel de provedor dentro do meu lar.
Eu não tenho vergonha de dizer isso, cara. Porque, assim, a minha esposa, ela não aparece muito, gente. Mas ela é uma mulher incrível. Ela é uma pessoa, assim, cara, que veste a camisa do ministério. Enquanto eu tô aqui, ela tá lá orando por mim. Bem então, tipo, E esse atrito, porque assim, eu consigo me colocar no lugar dela. Outra hora eu era o provedor do lar, tava sempre tomando a frente das receitas da casa, da administração da casa. E outra hora, ela que tava assumindo tudo. E esse é um ponto, né? Agora, um dos pontos assim que me fez assim até pensar em parar mesmo foi lidar com esse falado. A parte, por exemplo, que o gospel em si, ele é um mercado que ele valoriza demais os seus artistas. Só que quando nós começamos o início, é complicado, porque como é que você vai falar de dinheiro com a igreja? Né? Difícil. Como é que você fala com dinheiro? São pouquíssimas igrejas que têm a cultura de abençoar o cantor, né, a cantora, porque se falado, se pregado muito que de graça receber, de graça dar. Só que eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? O anjo, ele não vai descer para pagar os seus boletos, nem os meus. Não é ele que coloca o combustível ali no carro. Verdade. Não é o anjo. Isso é coisa do homem, cara. O anjo o Senhor libera o anjo para fazer coisas impossíveis. É câncer, é uma doença, né, que é incurável. Sim. Aí sim, aí é a ação divina. Então, muitas das vezes, a minha maior dificuldade na época foi trilhar esse caminho. E, mano, que é louco. Aí quando você chega, você passa por esse estágio, né? E você chega até um certo... Aí dali pra frente você já consegue caminhar, porque você já começa a entender como funciona o mercado, no sentido de não depender somente das igrejas, porque eu também entendo, cara, não é qualquer igreja que consegue ter uma estrutura financeira para trazer você como artista, trazer você como banda, né? Abençoar a vida de todo mundo. Também eu sei que é difícil para as igrejas. E aí é onde eu acabei, assim, aprendendo a lidar com o mercado, e foi no meio de todo esse caos nasceu o Devocional na Praça. Porque eu tinha dois caminhos, irmãos. Ou eu voltava para dentro da marmoraria frustrado, seria uma pessoa eternamente frustrada, trabalharia, tal, seria um trabalhador normal, ganharia bem, né? Que o salário da minha profissão é um salário muito bom. Só que eu seria uma pessoa frustrada. E o outro beleza, já que eu tô aqui, eu preciso inovar, né? E foi aonde eu trilhei o Devocional. Abri um caminho, né? Abri o caminho. Literalmente. Mas você pensou em desistir em algum momento desse início aí? Se pensou, teve algum momento que Deus falou com você? Como é que foi isso? Teve, cara. Teve várias vezes. Várias vezes eu pensei em desistir, não vou negar isso. Eu não vou vir com aquele discurso, não, eu nunca pensei em desistir, seria muito ruim da minha parte eu falar isso, né? Eu pensei em desistir, só que teve um dia, na minha igreja, sempre tinha um Sambalat Tobias lá. Acho que toda igreja tem. E eu lembro que, mas cara, eu falo com muito carinho dessa pessoa, que... Ele, mano, hoje é um grande amigo. Olha só como é que Deus faz as coisas. Só que ele foi um Sambalat Tobias. Ele e alguns irmãos lá. Na minha igreja eu era citado muito como sonhador. Graças a Deus o meu pastor sempre me deu muita força. Graças a Deus. Nossa, meu pastor sempre me incentivou muito por ser da música e tal, né? E... Só que, cara, esse aí me zoava. Aderson, que isso? E quando eu lanço o primeiro álbum, aí o cara... Aí beleza, só que ainda ele ainda me zoava, falava que eu era sonhador, mas criticava mesmo, irmão. E teve um dia que a gente teve um retiro na nossa igreja, e esse dia ele me zoou demais lá no meio do nosso retiro, que eu fui de madrugada, tinha uma árvore grandona, tava um luar muito lindo, e eu fui pra debaixo daquela árvore chorando, mano, e eu falei assim, cara, Deus, tá pesado. Tá pesado, não vai dar, não quero.
Eu falei, se seja possível, afaste de mim esse cálice. E só que ali naquele momento eu também entendi uma coisa, sabe, Josué? Que não fui eu que escolhi a música. Ela me escolheu. Eu acho que desde o ventre da minha mãe, eu tenho Deus, quando ele me criou, eu tenho certeza disso. Ele falou, esse aqui vai ter notas de música. Porque eu sempre tive uma coisa muito forte conexão, com a música, né? Muito forte. E, irmão, naquele dia Deus me mostrou isso. E eu falei, aí eu saí dali renovado, sabe? Dali renovado. Só que foi quando eu... Tem poucos anos isso. Tem o quê? 4 ou 5 anos atrás. Foi quando eu gravei a minha primeira matéria para um jornal grande daqui. Mano, esse cara, ele me ligou, mano. Ele me pediu perdão por tudo que ele falou, velho. Ele, cara, eu sei que eu errei na sua vida, não sei se você tem condições de me perdoar. Eu falei, não, que isso, cara? Pô, vamos chorar junto, mas você, ao mesmo tempo, as suas críticas me incentivaram, sabe? Cheguei a pensar em desistir, realmente, não vou negar. Mas isso é passado. Hoje é um grande amigo e vamos pra frente. Pode parar. Não pode parar. Antes, eu queria saber como é que é o Anderson nos bastidores. Como é que você faz para se alimentar? Eu acho que eu vejo você sempre na praça, aquele devocional, você levando o alimento para as pessoas. E como que é a sua parte nos bastidores? Amém. Cara, eu gosto muito de ler a palavra, cara. Por mais músico que eu seja, eu sou um cara que eu amo demais ler a palavra do Senhor Jesus. Eu me espelho muito no apóstolo Paulo. Eu entendo que, tipo, para eu me alimento dessa palavra e, poxa, a minha igreja, né, cara? A minha igreja, onde eu tô lá, onde eu aprendo de Deus, aonde o Senhor me enche, eu sou cheio para transmitir. Então, gosto de coisas simples também, porque assim, eu também gosto de lazer, cara. Faz parte, né? A vida de crente também, gente, tem lazer. Então, no meu lazer, amo futebol. Bom, né? De bola? Não, irmão, não sou bom, não. Mas eu já fui. Hoje eu tenho 40, né? Então, eu fui cada vez... Eu era meia, aí eu só fui recuando pra zaga. Aí virei cabeça de área e agora sou zagueiro. Uhum. Porque aí você deixa a molecada jogar, né? Porque vai cansando, não consegue correr muito. Não dá não, irmão. Aí você bota pra... Inclusive... Quero te fazer um convite pra você jogar na nossa pelada dos músicos lá, hein? Aí, ó. Arilson me chama direto, Arilson. Arilson te chama. Rapaz, lá tá competitivo, tá? Meu Deus do céu. Mas tá legal. Toda vez que eu vou, eu machuco o pé. A esposa falou assim, rapaz, você não pode jogar mais, não. Eita. Ai. Mas, você falou dos bastidores, né? Uhum. Você... A primeira composição, você também é compositor, né? Sou compositor. Qual foi a sua primeira composição? Ou a composição que te marcou? A música que você fala, essa aqui foi... Rapaz, cada filho é uma coisa, né? Eu tenho uma música que se chama No Controle, que eu fiz. Essa música, ela é um pouco do desabafo de tudo isso que eu passei, sabe? Com as perseguições e tal. Ela é a faixa 8 do primeiro álbum que eu lancei, o Quebranta-me, né? Mas assim, eu tenho... Nesse álbum, a música principal, que é a Quebranta-me, eu posso te dizer que eu tenho uma história especial com ela, porque essa música, irmão, me levou... Eu não posso dizer que me levou pro Brasil, que eu sou um cara que eu sou muito entendido, assim, no sentido de entender aonde eu estou. Eu sou muito pé no chão. Então, eu ainda não cheguei lá, mas essa música, ela me levou a conhecer um pedaço do Brasil, que é o Pará, que essa música, ela estourou dentro daquela região ali, aonde na época, em 2011, 12, 13, 14, durante esses 4 anos, eu rodei muito lá. Então, assim, Quebranta-me, eu posso dizer assim de coração, que foi a música que me jogou pro mercado, levou, né? Pro cenário, né? Me levou pro cenário.
e me fez ser o que eu sou hoje, cara. Também é uma música muito especial. E com a composição, ela conta essa transição de uma pessoa que sabe que Deus reconhece a voz de Deus, que era mais ou menos como eu era antes. Aonde eu ia, na época que eu tocava no mundo, sempre tinha uma irmã do coque pra falar, olha, Deus tem algo especial com você, garoto. E rapaz, isso me fez ter medo de crente. Porque onde eu ia, tinha uma irmã pra falar comigo assim, Deus tem algo especial na sua vida. E eu sei, Deus te chama. Rapaz, isso me fez até lembrar. Aí foi o dia que eu me converti, que eu tava dentro de uma bleia. Eu fui só assim, por detrás. Eu escrevi uma música pra uma orquestra. E aí eu fiz as partituras e tal. E aí um amigo lá, não, cara, escreve aqui, vai lá ver o resultado e tal. E eu fui, irmão do céu. Quando eu cheguei lá, aí tinha um pastorzão, um cara altão, uma voz de trovão. E eu fiquei bem atrás, mano. E ele começou a falar, ele falou, Deus tá dizendo aqui que Deus tem algo na vida de um músico aqui. Aí, mano, meu amigo que me chamou, eu já olhei assim pra ele assim e falei, pô, mano, esse cara falou alguma coisa da minha vida pra esse cara. O cara começou a contar tudo assim, pá. E aí, mano, ele falou assim, olha... Aí ele me falou uma coisa que foi muito íntima. No segundo festival de Alegre que nós tocamos, eu já tava saturado de tudo. Eu falei bem assim com o Juarez. Falei, Juarez, olha lá pra baixo. Olha a primeira fila, mano. Aquele monte, tá todo mundo trilouco lá, mano. Falei assim, eu tô cansado de trabalhar duro pra fazer música, pro pessoal se autodestruir, cara. Eu acredito que música tem outro papel. E eu falei assim, aí eu falei, na minha mente, eu falei assim, Deus, se a minha história na música é como algumas pessoas falaram que é além do que eu acredito, que não sei o quê, se isso for verdade, eu nunca mais, vai ser minha última vez que eu subo nesse palco. Foi minha última vez. E aí, lá no dia da igreja, o cara falou bem assim, Deus estava com você naquele dia que você falou que você não tinha estudado música para aquilo. Mano, aí desmontou o homem. Meu Deus. Aí desmontou. Rapaz, eu fui lá pro meio, aceitei Jesus. 2006 foi o ano. Foi forte, marcante. Cara, foi marcante para mim. Daquele dia, tudo mudou. E qual foi a ministração ou uma apresentação que foi marcante e por quê? Cara, para mim... São os altos e baixos da vida. Pra mim, foi ano 2023. Pra mim, foi a minha apresentação mais marcante, porque eu tava passando pelo mesmo processo de sempre estar martelando e, poxa vida, pessoas não valorizarem o seu trabalho como músico, chamam você pra tocar... E aí, quando você fala, olha, tem como você ofertar na minha vida, mano, deixa você no vácuo. Senhor, some. E eu recebi uma proposta de trabalhar em Santa Catarina. Mano, foi uma das maiores propostas que eu recebi dentro da minha área do granito. E, eu entendi que aquilo era de Deus pra mim, cara. Porque eu morei em uma área nobre em Itapema, que é do lado ali de Balneário Camboriú. Morei na meia praia, aluguel por conta da empresa e tudo por conta da empresa. E de repente, rapaz, eu me vi numa situação tipo, o meu telefone toca, eu já estava estabilizado, tava eu e minha esposa morando lá, o telefone toca, Anderson Andrade, a gente é do Arena Verão, vai acontecer aqui em Jardim. Você quer abrir o show do Paulo César Baruch? Paulo César Baruch. Quero. E, mano, tipo, pra mim foi um desafio, porque assim, eu já tava decidida a desistir da música mesmo, assim. Já tinha aceitado, Deus, amém. Mas sabe quando você aceita assim de bom grado? Não, eu tentei, poxa, trilhamos um bom caminho, parte, né? Eu fiz minha parte, foi bom ter vivido até aqui. Mano, e só que tava eu e minha esposa lá, tudo acertado, tudo certinho e tal. E eu recebo esse convite. E o mais interessante é que uma semana antes eu falei assim, Deus, é isso mesmo? Então, amém.
vou aceitar. Mas eu tentei, combati um bom combate, tava nessa fala. E aí veio o convite para tocar o Arena Verão em 2023. Eu topei, claro, saí de Santa Catarina, irmão. Eu não conseguia, não tinha condições de comprar passagem aérea para vir. Agora que vem a loucura. Mano, eu e a minha esposa, nós viemos de ônibus de Santa Catarina pra cá. 2 dias de viagem. Só que aí, isso aí tá bom. Horas. A gente, quando nós pegamos uma empresa, não vou falar o nome, que ela tem passagens casadas, né? Uhum. E quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, eu perdi o meu ônibus. Meu Deus. Irmão, e só tinha ônibus no outro dia. Eu dormi na rodoviária de Vitória, irmão. Meu Jesus. Assim, sabe? O inimigo tentando frear mesmo, tal. E eu dormi na rodoviária de Vitória, eu e minha esposa, pra ir pra Santa Catarina. E dormimos lá no Tietê pra voltar. Eu tenho fotos disso, cara. Desse dia eu tirei foto. Eu falei bem assim, Deus, eu vou guardar esses momentos porque eu não quero mais passar por isso, não. Só que hoje eu consigo entender o que, Josué? Toda vez que Deus ele tem algo para entregar para nós, como servos dele, toda vez que ele tem algo para nos entregar, ele vai permitir você passar por algum momento de tribulação. Quando sua vida estiver passando por um momento muito forte de dúvidas, incertezas e provações, você pode ter certeza, tem uma bênção muito grande, já tá batendo assim na porta. Você só precisa ter resiliência. Só precisa ter resiliência. E aí, mano, foi a maior oportunidade que eu toquei, fiz vídeos, nossa, foi assim, tiramos fotos, eu conheci porque eu sempre tive vontade de conhecer o Baruch, eu sempre fui muito fã do trabalho dele. E aí, lá no dia, eu conversei, ele me elogiou muito, cara, você é muito talentoso, vem pra São Paulo, tal. Aí eu falei assim, Baruch, eu não tenho certeza, mas assim, os encontros que o Senhor faz, mas eu acredito que um dia você vai gravar alguma coisa minha, no sentido, não composição, mas eu ia entrar no seu estúdio e a gente trabalhar junto em um trabalho, cara. Ele, não, cara, só vem pra São Paulo. Eu falei, amém. Aí eu ainda não fui, gente. Mas, no momento certo, né? No tempo do Senhor. Viver de música, de propósito, qual é o segredo de viver de música e ter um propósito? Olha, o viver da música, né? Eu vou falar uma base que é uma coisa muito interessante. É praticamente uma vida de atleta. Como assim, Anderson? Viver da música, você vai ter que passar por 3 etapas. Ela é a primordial. É você ter a constância, né? Que ela vai te dar, aquela constância. E a disciplina. A disciplina vai ser uma coisa muito forte. Ela vai te dar base para o próximo que vem, que é o foco. E essas duas te dão a base para a execução. São uma tríade, meu irmão. Se você não tiver essa tríade na sua vida, você que está começando, o conselho que eu posso te dar é esse. Disciplina, foco e, cara, execução, porque nós precisamos de ter essa base. A disciplina, ela vai te dar o quê? Uma das coisas que eu vou falar da minha vida que eu vivo todos os dias. Eu sou uma pessoa que eu sou muito esquecida. Esqueço das coisas assim. Então eu tenho um quadro no meu escritório, no meu estúdio lá, que eu anoto tudo. De tudo assim, ó. Você precisa... a rotina de segunda a domingo. Eu crio todo domingo a minha rotina. Porque se você não tiver essa disciplina, você não vai para o próximo estágio, que é o foco. O foco é você entender que você tem uma responsabilidade em entregar algo para o público, em entregar algo para as pessoas, em potencializar pessoas. Então você vai precisar desse foco. E a execução, que é todos os projetos que você cria, que você mentaliza, que você né, almeja, você executar. Coloca tudo no papel, né? Coloca tudo no papel e executa a execução. Porque se não tiver esses 3 aliados aí,
Você pode se frustrar, né? Eu falo para você que tá aí na trajetória. Você pode se frustrar. A frustração vai ser base também, né? Vai ter, é inevitável. Faz parte. Faz parte. Mas quando você quer alcançar... É interessante entender uma coisa, gente. Quando a gente quer algo grande, da mesma proporção que nós queremos, nós seremos exigidos. Não adianta. Tem gente que fala assim, né? É fácil subir em um palco, cantar, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mano, ninguém fala das orações, né? Vamos pegar um artista grandioso aí, que é um exemplo para nós, o Anderson Freire, né? Ninguém sabe o que o Anderson passou, mano, pra estar onde Deus o colocou hoje. Quantos sonhos regados em lágrimas. Nossa. Né? Quanta resiliência que o cara teve que ter, cara, pra chegar onde Deus o colocou. Então, pra nós, isso serve como uma referência. Ele é uma referência. Mas é necessário a gente ter também. Se a gente não tiver isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E a outra parte é o quê mesmo? Eu anotei aqui, né? Eita. Qual o segredo de viver de música sem perder o propósito? Tá, o propósito. O propósito, rapaz. O propósito é algo que, primeira coisa, você tem que entender ele. Eu vou te dar uma... Quando eu entendi eu demorei muito tempo para eu entender o meu propósito, irmão. Eu entendi o meu propósito em 2017. Mais uma vez, quando eu sou levado, espremido ao máximo e penso em parar, aonde nasce o Devocional na Praça. Que eu não queria ir tocar na rua. Não queria tocar na rua. Eu não queria levantar 5 horas da manhã todos os dias para ir tocar na rua. Eu queria palco. Eu queria o bom, eu queria as luzes. Eu queria isso. E onde Deus ele chegou para mim e falou: olha, eu quero usar uma voz nas ruas e nas praças da Grande Vitória. E eu não fiz esme aqui, não. Falei, não, mas tá, você tá falando... Eu? Aí eu vi que ainda tinha muito artista dentro de mim. Porque hoje, antes de eu ser artista, eu sou servo. O significado de servo, servir. Aí eu falei, Deus, eu gravei um CD, eu fiz um clipe maravilhoso, cheio de glória, ainda falando assim. Aí Deus, né? Você não quer não, né? Então eu vou te ensinar um caminho, meu querido. Se você não quiser fazer, eu vou levantar outra pessoa. Só que eu falei, não, Deus, me explica. E aí foi onde eu entendi. Quando eu cheguei na primeira praça, irmão, e toquei o primeiro acorde e vi o quão aquilo fazia bem na vida das pessoas, meu irmão, eu entendi, eu falei, cara, eu encontrei o meu propósito. E hoje, eu não deixo de fazer. Eu toco em lugares grandes, em lugares pequenos, eu não tenho distinção. Mas o meu propósito que Deus colocou na minha vida, eu entendi. É praça, é rua. As outras coisas são acrescentadas. São acrescentadas, é consequência, né? Consequência. E para você chegar no seu propósito, tem que passar pelo processo, né? Tem que passar pelo processo. E o processo é doloroso, é inevitável. O nome já diz processo, processar, vem de... Justamente. Imagina, né, mano? Aquele diamante bonitão lá, que a gente, né, é uma coisa que nós seres humanos admiramos tanto. Agora, mano, se imaginar que aquilo ali foi um pedaço de carvão, no mínimo 1000 anos atrás, sendo prensado... Caraca, pulava, gente pisando, né? Ao longo dos anos, ele foi processado para ser aquela pedra linda. Caraca. É incrível. É louco, mano, é louco. Eu queria saber, antes, as críticas. Eu sei que eu vejo você como uma pessoa diferente, que não faz o mesmo. Você faz uma coisa diferente de todo mundo. Você tem crítica, recebe crítica? Como é que é? Sim, recebo. Mês passado eu tava tocando na Praia da Costa
Olha a crítica. Mano, chamaram a polícia pra mim. Como assim? Chamou a polícia pra mim. Mas assim, e eu sempre... Os tadinhos dos guardas, cara, eles estavam sem graça em vir conversar comigo. Sabe quando os caras tá sem graça, assim? Ele... Pô, irmão, deixa eu te falar, porque o pessoal aqui reclamou que o som tava alto e o meu som não tava alto. Aí eu perguntei pro guarda, seu guarda, o som tá alto? Pode falar a verdade. Ele, Anderson, pra mim não tá, pra mim tá ótimo o seu som. É que, né, o pessoal... Aí nisso, o rapaz que tinha chamado a polícia estava do lado do policial. Aí sabe o que o rapaz falou? Eu sou músico também. Não acredito nisso não. Aí eu falei, nossa, irmão, você é músico? Filho do cão. Aí eu falei assim, não, olha... Era só você vir conversar comigo, poxa vida. Aí nisso tinha um pessoal do lado que começou... Ei, você não vai tirar o menino daí não, né? O cara não tá fazendo nada de errado. Eu falei, não, gente, calma, tá sendo resolvido. Não, aí a população, ela dá a voz. Apoio. Ela falou assim, não, o cara sempre veio tocar aqui, não, pode continuar aí. Aí, nisso tinha acho que ele tava apreciando eu tocar, acho que ele era um policial civil. Ele foi lá, chamou o outro policial lá e falou, olha, aí eu vi ele falando, o rapaz, ele sempre tocou aqui, ele nunca deu trabalho pra ninguém, isso aí é perseguição, é diferente. Aí o rapaz falou, você entende que eu tô fazendo meu trabalho? Ele, não, eu entendo. Mas o rapaz nunca incomodou ninguém. E aí eu falei, não, aí com carinho, com paz, a gente conseguiu resolver, né? Voltei lá pra tocar depois, né? E eu sou um tipo de pessoa, quando eu vou tocar, a primeira coisa que eu me preocupo é incomodar o próximo. Eu sei que eu tô num estado laico, né? Aquele momento ali, eu não tô em uma igreja, então é necessário entender disso. E aí vem críticas, às vezes passam gente falando, por eu colocar uma caixinha ali na frente, né? Me chama de crente safado, e por aí vai. Mercenário, justamente. Mas eu, em relação a essas coisas, graças a Deus eu sou tranquilo. Deus me forjou muito nesse sentido. Mas no começo, isso me incomodava, não vou negar. Isso me abatia. Até eu entender que Deus falou, cara, aí Deus falou assim um dia em um devocional meu, eu conversando com o Senhor, você tá reclamando de você tá sendo perseguido? Oxe, que crente você é? Tá, Paulo e Silas... Antes, aí Deus começou a bater. Você quer que eu te dou nomes, Anderson? Tiago, os meus apóstolos, todos eles morreram em nome de mim. E você tá reclamando porque estão te perseguindo? Tá bom, filhinho de papai. e não é bem assim. A perseguição, quando você está sendo perseguido, quando você é crente, pelo que você faz, é sinal que você está incomodando o inferno. Incomodando. Acho que quando tudo tá bem, assim, não tá agradando todo mundo, tem uma coisa errada, né? Justamente. Mas quando começa a incomodar as pessoas, quando tá surgindo frutos, né? Isso. Eu tenho um amigo que sempre fala, a árvore que leva fruto, que leva pedradas, ela sempre tem um fruto bom. Sempre. Derrubar aquele fruto que tá dando, né? Sim, e sempre vão tentar derrubar o fruto de uma boa árvore, é inevitável. Sim. Você tem uma canção preferida que você mais toca na praça, assim, ou as mais pedidas, vamos dizer assim? Olha, uma canção, assim, que mexe muito, eu tenho ela não é uma música minha, ela é uma música, né, na verdade, essa música ela é do David Crowder, e aqui no Brasil, quem trouxe a versão dela foi o Diante do Trono, a Me Ama. Essa música, cara, eu tenho uma história no devocional na praça muito forte com ela, que foi uma vez que eu tava tocando normal, né? Nisso passou um rapaz, ele estacionou o carro dele, um cara de boa aparência e tal, ele chegou e sentou na minha frente assim, começou a comer um pão de queijo. Nisso que ele senta, o Espírito Santo ministrou no meu coração, toca Me Ama. Eu, na mesma da hora, comecei a tocar. Nisso, o cara, ele começou a chorar de soluçar. E, aquilo, eu falei, meu Deus. E nisso, eu senti de orar por ele. Eu parei de tocar e fui lá, posso orar por você, irmão? Ele, posso te dar um abraço? Eu dei um abraço nele. Cara, Deus é na sua vida, Deus é na sua vida. Eu falei, por que você tá falando isso? Ele, cara, eu estacionei meu carro ali, comprei um pão de queijo. Eu ia me suicidar. Eu ia me atirar da terceira ponte. E falei, cara, eu vou ouvir pelo menos uma música antes de eu morrer.
porque eu perdi a minha mãe e a minha irmã semana passada, eu tô muito triste. Falei, não, vamos aqui, cara, Deus ama você, essa música foi pra você, porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu ia cantar uma outra música, e cara, essa música, meu, é uma história bem especial que eu tenho com ela, porque também já aconteceu com uma outra jovem também, ser tocada por ela. Ela é uma música muito bonita, né, cara? As pessoas, é uma mensagem direta ao coração das pessoas, dizendo que Deus as ama, né? É muito, muito bonita essa música. Acho que também fala a música bem espiritual, né? Sim. Eu queria que você falasse do clipe que você gravou na Pedra do Mochoara, vários pontos de Cariacica. E tem uma história por trás desse clipe, não tem? Rapaz, tem uma história louca. Rapaz, o Elder sofreu comigo. Sofreu pra caramba. Denner também, esses dois, ó, a Bíblia ela nos fala sobre amigos mais chegados que irmãos. A minha amizade com o Elder, gente, Elder é o meu fotógrafo, que ele tá aqui no estúdio, tá? É uma amizade que nós nos conhecemos na 5ª série, mano. É mesmo? Nós nos conhecemos na 5ª série e já tocamos junto. Não tem o baterista que eu falei lá no começo, que me chamou, tal, pra igreja dele e tal. É ele. Ele que me ganhou pra Jesus, cara. Tá glória. Esse cara que me ganhou pra Jesus. Pai na fé, né? Meu pai na fé. E ao longo do tempo, e o que eu acho legal entre eu e Elder é aquele lance que não tem o tapinha nas costas. Ele tem ali, eu dou essa liberdade pra ele de falar, ó, não tá legal. E ele é uma pessoa que eu confio extremamente, assim, a minha vida, meu ministério, no sentido de cuidar das minhas imagens, de cuidar ele tem uma opinião muito forte dentro do ministério. Em termos de logística, de apresentação, é fundamental a opinião dele para mim. E aí, quando juntou, e tem o Denner também, esses 3 caras são quando junta nós 3, coisa interessante sai. E juntou nós 3 para gravar esse clipe, né? Mas eu posso dar uma palhinha da música? Claro que aqui? Sim. Só fazer uma palhinha. Pega o violão ali. Cadê o violão? Produção? Pronto, vou fazer deixa eu posicionar aqui. Tem que fazer toda uma logística aqui. Aê. Amém. Pronto. Rapaz, essa canção, ela é A Horizonte Sem Fim. Eu vou cantar pra vocês e depois eu vou explicar a história através... Linda canção. Foi uma coisa incrível, vamos lá. Eu quero estar neste lugar onde eu possa ouvir a tua voz a me dizer: não temas, eu estou contigo. Ou porventura já se esqueceu quantas lutas vencemos? Abre os olhos e veja em tua frente um horizonte tão grande, extenso na minha presença. Quero ter você aqui, você aqui. Eu quero estar neste santo lugar, ouvir a tua voz a me abençoar. Eu quero estar. Linda demais, meu Deus do céu. É muito linda. E essa canção eu tinha feito o clipe. Na verdade, tudo começou num devocional. E eu tinha feito essa composição. E automaticamente, o que acontece? Eu peguei, tava fazendo uma live e o pessoal começou: de quem é essa música? Como é que faz para gravar essa música? Não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim: olha, vou ter que gravar a música. E nisso,
eu mostrei pra Helder e pro Denner. Aí o Denner chegou, rapaz, eu tenho uma vontade de gravar um clipe no Mochoara. Aí ele falou, pra quem? Pra mim. Eu falei, tá feito. Vambora. E aí, caramba, irmão, nós subimos o Mochoara, foi um processo. A gente tem foto, a gente documentou. Mas você já tinha subido lá antes, ou não? Então, a gente teve que fazer uma visita técnica. Pra marcar os lugares. Nisso, nós aproveitamos e já gravamos o lyric video lá. Aí, beleza. E o legal de tudo isso, que tipo assim, eu, Helder e Denner, nós levamos um guia, nós começamos a subir umas 8 horas da manhã, meio-dia nós já estávamos no topo do Mochoara. Fizemos tudo, deu 2h30, nós descemos, chegamos lá embaixo no topo, lá embaixo no começo, às 18 horas mais ou menos. Aí vem um detalhe. Quando nós estávamos descendo, eu falei bem assim, o nosso guia levou a gente, o guia foi muito profissional, o Jean. Eu falei assim, olha, para nos levar até o alto, Jean, você levou e Deus te abençoou. Agora vamos orar, porque a vida de vocês estarão nas minhas mãos. Quando eu tô descendo o morro com o carro, meu carro não perde o freio. Meu Deus do céu. A minha única solução foi o quê? Eu falei assim, gente, aqui, ó, do trem descendo embaixo. Eu falei, gente, eu vou jogar o carro na barreira. Meu Deus. Joguei o carro na barreira. Deus foi tão maravilhoso assim que não fez muito dano no carro. Aí depois os meninos, gente, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, beleza. Aí eu fui descendo devagarinho com o carro no freio de mão, tal, consegui descer. E aí, beleza. Conseguimos. Aí isso foi só a visita técnica. Quando a gente voltou com a equipe toda, que assim, nós estávamos programados para subir com uma equipe de 12 pessoas. Bastante. Aí uns faltaram, foi 8. O peso dos 12 teve que ser dividido. Irmão, eu nunca na minha vida, eu nunca abusei tanto do meu corpo como eu abusei nesse projeto do Mochoara. Meu Deus. Horizonte Sem Fim, gente, realmente eu entreguei a alma. Eu tenho cicatrizes disso no meu corpo. Marcas da promessa. Porque eu levei uma bateria de carro nas costas. Levei as mochilas de equipamento. Só que para você subir, Josué, são 3 estágios. Eu já subi. Já subi, sei como é que é. E aí tem a escalaminhada, né, que faz. Então, só que eu tava no meu grupo, eu tinha um cara que tinha medo de altura. Meu Deus do céu. Eu tinha um sobrepeso. Nisso, todas as vezes, eu e o Helder, a gente subiu nesse dia, sendo bem sincero, nós subimos cada etapa 5 vezes. Nós começamos 8 horas da manhã, sabe que hora nós chegamos no topo? 18 horas. Meu Deus. De tanto subir descer. Ajudando quem já não estava aguentando. E no meio do trajeto, o nosso rapaz do drone falou assim, cara, eu vou desistir, não vai dar. E aí, caraca, aí onde vem o cara, o coach, né? Psicólogo, coach. Aqui, vamos, a gente é contigo. Aí os 2 guias, cara, os caras tiveram um trabalho incrível. Foram, cara, muito trabalho, mas eles pegaram, amarraram ele, fizeram um cordoamento lá e puxaram o homem. Rapaz. Mas conseguimos, mas foi com muita luta. É aquela história, o processo para chegar no propósito. Vocês podem ver o clipe lindo, maravilhoso, mas a gente suou demais para gravar. As outras partes foram fáceis, porque foi aqui embaixo mesmo, na Orla, na praça de Cariacica Sede, na praça de Campo Grande, e aí foi tranquilo. Mas o Mochoara, irmão... Imagino. Foi assim, eu vou dizer, literalmente, o maior desafio até hoje que eu tive da minha carreira. Sim, mas o resultado também, acho que valeu tudo a pena. Faria de novo? Irmão, pra alcançar o resultado, eu faria. Bacana. Porque quando nós olhamos pra eu, Helder, o Dani, toda a equipe que foi, a gente olha assim pro clipe e a gente fala, caraca, velho, a gente tinha 2 planos, o plano A e o plano B. Nosso plano A, baseado na visita técnica, era chegar lá meio-dia, 1 hora, dar uma descansada até mais ou menos às
às 13 horas, até umas 2 horas, e a gente pegar o pôr do sol do clipe, e a coisa mais linda, né? Uhum. Aí caiu por terra. Aí o nosso plano B era o quê? Acampar lá, levantar 3 horas da manhã, em caso a gente não conseguisse gravar as imagens, e aí gravar o restante, né? Só que aí o que acontece? O plano B acabou virando o plano A, porque nós tivemos que acampar lá, levantar 3 horas da manhã, rapaz, pegar. Quem olha assim pensa que é o pôr do sol. Não é. É o nascer do sol. É o nascer. Nós pegamos o nascer do sol. Mano, registramos imagens lindas. Ficou muito bonito. O fotógrafo Helder Fernandes, ele fez fotos incríveis e mano, os registros ficaram no clipe. Massa, eu gostei muito, ficou muito bom mesmo. Foi Parabéns a toda a equipe aí, Helder, Denner. Denner conheço bastante tempo. Benção demais. E aí, agora tem uma outra nova aí, né? Tem a Devocional. Nós fizemos o clipe também. Devocional, vou fazer só o refrão pra vocês aqui, ó. Hoje eu só quero agradecer por tudo que faz em minha vida, Senhor. Eu posso respirar e ouvir os pássaros a cantar. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Oh, maravilha de Deus. Essa música, eu falo assim, sabe, mano? Tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu foi coisas grandiosas, foi através da música, sabe, mano? Eu vivi experiências boas através do meu trabalho anterior, de conquistas, de ter um carro na época, mas o meu maior bem, assim, meu maior bem é minha família, mas fisicamente falando, né? Cara, a minha casa, o meu carro, Deus me deu através da música, cara. Benção. E tipo, em 2015... eu consegui realizar esse sonho da casa própria. E foi através do primeiro álbum, Quebranta-me. E eu falei assim, Deus, eu preciso fazer uma música para agradecer por tudo isso, por o Senhor cuidar tão bem de mim, sabe? E em 2015 eu fiz a composição e só gravei agora. Agora, rapaz. Porque, Josué, é assim, quando você se entrega e se dedica de fato para as coisas de Deus, mano, o processo, a minha loucura de, na época, largar a marmoraria e decidir ser músico, foi um ato, eu posso dizer que foi um ato meio de loucura, de certa forma. Mas a gente que serve a Deus, a gente precisa ter essa pitadinha de loucura, sabe? Eu me lembro... É você sair da zona de conforto. Da zona de conforto, justo. E rapaz, quando eu saí dessa minha zona de conforto e eu acabei me lançando automaticamente, cara, eu tive grandes experiências, assim, sabe? No sentido de vivenciar mesmo o agir de Deus. Por exemplo, pandemia, né, que nós passamos. Eu vivia nas ruas, eu não podia estar nas ruas tocando. Irmão, eu recebi tanta coisa na minha casa que eu tive que dividir com os vizinhos. Meu Deus. Sabe, é sobre esse cuidado. Realmente, quando Deus ele fala na Bíblia, olhai os lírios dos campos, ele tá sendo verdadeiro, mas basta, a gente precisa dar o passo de fé. Esse passo de fé, para nós, é muito desafiador. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena eu ter tomado essa iniciativa, sabe? Porque a estrada que eu trilhei até aqui, primeiramente, foi regada com lágrimas, mas com muita direção de Deus. Se não fosse Deus na minha vida, irmão, eu já teria desistido, eu já teria parado, eu já teria me corrompido, sabe?
Às vezes quando você toca na rua, poxa, chega oportunidades assim pô, cara, vamos ali. Encher os olhos, né? Não, ó, eu te pago X valor pra você tocar lá no meu, porque eu faço uns louvores em inglês. Os caras chegam, caraca, que maneiro, não sei o quê. Aí eu falo, louvor. Cara, louvor, que maneiro, tal. Você toca em tal, vamos tocar ali no pub ali e tal. Pô, não dá, não posso, tal. Não, mas ó, eu te pago, quanto você quer? E muitas das vezes nós precisamos de fato do dinheiro aqui nessa terra, mas nós não vivemos, nós não tocamos por ele. Nós tocamos pelo propósito que Deus deu em nossas vidas e para alcançar aquele coração que está longe, que já teve um contato com o Senhor. É para isso que Deus nos levantou, irmão. Então, devocional, ela vem tudo dentro desse pacote, sabe? Quando eu dou o título para a música devocional, porque realmente foi numa manhã de um devocional meu e Deus me deu essa canção. E aí eu falei assim, poxa, depois que eu gravei a música, ficou linda. Atrelado a essas coisas, eu tive um outro dom. Deus me deu o dom de produzir, que foi... Mano, eu nunca imaginei na minha vida, irmão, pegar um Adão ali, abrir e entender daquilo ali. Meu irmão, não passava na minha cabeça, isso nem é pau. E ao longo do tempo, Deus, eu aprendi, eu só sabia cantar, eu aprendi a tocar violão, eu aprendi a tocar guitarra, eu aprendi a tocar teclado, hoje sou produtor musical. E eu falei, Deus, vai aparecendo os frutos do Espírito, sabe? E você produzindo a sua música, eu acho que você coloca a sua identidade ali, o que você sonhou em uma música, eu acho que se acrescenta ali. Justamente. E isso também ajuda quem... Por exemplo, eu faço toda a pré-produção no meu home studio, e aí eu escolho um estúdio para gravar, um estúdio com mais porte, né? Um microfone melhor, um condensador melhor, com um pré melhor, né? Sim. E aí, rapaz, eu fico lembrando do meu Thiago, o meu primeiro produtor, meu irmão, eu dava trabalho pra esse cara, velho. Porque só chegava com um violão lá. E o cara tinha que acertar tudo que tava aqui. E a paciência, irmão. Não... Às vezes talvez não pode sair do jeito que você imaginou. Pô, eu não me imaginei assim, né? E quantas músicas minhas no meu primeiro álbum saíram assim, não todas, mas uma boa parte de algumas músicas saíram do jeito que eu não queria. Mas porque, poxa, ele não vai saber o que tá dentro da minha cabeça, né? E quando eu fiz um projeto, o meu primeiro projeto gravado no meu estúdio foi Geração do Amor acústico. Que eu peguei uma música que eu já tinha lançado, Geração do Amor, e fiz uma versão acústica. Aí eu lancei Geração do Amor acústico, aí veio Horizonte Sem Fim e Devocional. Essas três foram pré-produzidas dentro do meu home studio, né? E novidades estão vindo, gente. Mas spoiler. Spoiler, vou dar um spoiler bem grandão assim. Final do ano, eu vou estar lançando um novo álbum com 10 músicas inéditas para vocês. Todas autorais? Todas autorais. Você fala em autoral, você tem uma técnica para compor ou a maioria é inspirações que vem, ou você fala assim, hoje eu vou fazer essa música, vou escrever uma música? Josué, Deus me deu esse dom de compor. Se você quiser, eu faço uma música aqui agora. Só que compor, ao longo do tempo, eu entendi o quê? O que é compor? É você trabalhar emoções dentro de um outro ser. Então, primeiramente, nós que falamos de Deus, nós temos que entender o quê? Cara, você vai falar de Deus, você vai mexer com o emocional daquela pessoa, você vai tocar aquela pessoa. Então, você não é uma composição assim feita de qualquer maneira. Então, você tem que realmente ter uma das técnicas que eu uso para compor, quando eu me fecho todo. Eu anuncio nas minhas redes sociais que eu vou ficar recluso aí de offline. 15 dias aí, 20 dias. Eu tiro toda a rede social de perto de mim. Eu fico só caderno, violão, teclado e me fecho total, mano. Faço as programações, porque as redes vai rolando, né? Mas eu me fecho totalmente para aquilo, para compor. Porque é igual uma torneira, irmão. Às vezes vai ser uma coisa ruim. É uma água que
vai descendo, mas vai chegar uma hora que vai vir uma boa. Uhum. E a composição boa, ela por si só, ela fala. Então, aí quando você aprende a tocar um instrumento, no meu caso, eu agora, eu tô mudando um pouco o meu estilo. Nesse álbum, eu vou botar... Eu sou o cara do pop, né? Um pouquinho do rock e tal, só que eu vou botar veias de country nesse projeto. Bacana. Aí, por exemplo, eu vou dar um spoiler grande. Aí, ó. Uma música que não gravei, ó. Uhum. Eu sou o Deus que abriu a água, céu, terra e ar. Sei quantos grãos de areia tem dentro do mar. Eu sou o alfa e o ômega, começo, meio e fim. E mesmo assim insiste em dizer que não. Mas hoje eu vou abrir pra ti meu coração. Eu te amo, filho meu. Então eu vou me revelar. Eu sou capaz de abrir o mar só pra você passar, filho meu. Até o sol eu sou capaz de parar só pra você passar. Acredite, acredite, que posso tua vida eu mudar. Mas é preciso, filho, acreditar e entender que eu sou teu Deus. Oh, rapaz, essa é uma pegada boa, hein? Então, tem uma veia de country bem legal, Sim, né? mas... E aí, nossa, essa canção, eu já registrei tudo, né? Eu tô torcendo para que seja o título do álbum, Acredite. Acredite. Porque é uma fase da minha vida que valeu a pena acreditar, sabe? E eu sou aquele cara, assim, que eu tenho tudo que eu faço no termo artístico, eu gosto de linkar ao artístico de fato, no sentido, cada música, cada título de composição, cada acorde, cada título, por causa justamente tá ligado a mim também, né? Então eu me conecto demais com as composições, né? Então esse álbum vai ser uma coisa louca, velho. Muito bom, muito bom. Antes, a gente tá caminhando pro fim do nosso bate-papo. Acho que 1 hora é pouco, né? Rapaz, eu falo pra caramba. Não, muito bom, muito bom. Eu queria que você desse uma palavra que tá no seu coração, que você quer falar, de incentivo. Fica à vontade. Amém. Eu quero falar para você que está, de repente, assistindo o podcast aqui e tem um ministério, você tem vontade, de repente, de estar vivenciando essas experiências, de ser um músico, de ser uma pessoa que falar de Deus através do seu dom. Uma coisa que eu falo para você volto a dizer, reforçando, tendo aquela tríade que eu já tinha falado, mas aliado a isso, leia no sentido... Josué, tem um livro que eu li chamado Talento Não É Tudo, de John Maxwell. Esse livro ele mudou minha vida, gente. Eu super recomendo para vocês. Esse livro ele me tirou do ponto A para o ponto B. Então, assim... E outra coisa, esteja sempre atento à voz de Deus. Muitas das vezes, Deus vai pedir uma coisa para você que vai magoar toda a sua vontade, velho. Tipo assim, você fala, não tem como, desse jeito que o Senhor quer. Ouve essa vozinha lá no cantinho da sua mente, que é o Espírito Santo de Deus. Ouve ela para cada projeto e coloque Deus na direção de tudo. Sem Ele... não vai. Esse é o meu conselho que eu deixo para essa galera que tá começando e que tem uma galera boa vindo aí, né? Muito.
E acredito nisso também. Acho que sem Deus, coloca Deus na frente e segue em frente que vai dar certo, em nome de Jesus. E antes, as suas redes sociais, a sua assessoria, é você mesmo que marca a agenda, como é que funciona? Não, a minha assessoria é a Joviana que faz, né? A minha assessoria de imprensa. Vocês podem entrar em contato pelo contato 27 999 22 1426. Já vão falar diretamente com ela. Minhas redes sociais, todas oficial Anderson Andrade, menos o YouTube, que é só Anderson Andrade. Sou o único verificado lá, vai aparecer um monte de Andrade, mas o selinho da música lá no YouTube é meu, vai estar lá. No Spotify. Aí, gente, eu preciso do apoio de vocês. Quero seguidores no Spotify. Spotify Anderson Andrade também, selinho azul verificado lá. Me acompanhe lá, em nome de Jesus. Amém. Segue lá, Anderson Andrade Oficial. Isso. E curta a música, compartilha. E, gente, recebemos ele, Anderson Andrade. Muito obrigado, Anderson, por ter atendido o nosso convite. E é sempre uma honra estar com você, ouvindo os seus testemunhos, sua música. Sempre curto, ouço lá suas canções e sou seu fã. Admiro muito o seu trabalho e a gente se inspira, se espelha em você também, que é uma referência pra gente aqui no estado. Que Deus venha cada dia mais te abençoe. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Josué, eu que agradeço, cara. Amém. Eu também sou muito fã. Onde eu vou, eu falo de você. Porque, assim, você é uma pessoa aqui no nosso estado, é pioneiro no sentido de você... Eu vejo você, cara, muito artisticamente falando, muito grandioso e muito caprichoso, sabe? Você é detalhista. Amém. Eu amo ver isso em você, a sua entrega, sabe? E, poxa, ser seu amigo, pra mim é uma coisa de Deus. E eu, assim, igual aquele dia nós conversando no WhatsApp, eu tenho muita vontade, irmão, de, assim, um dia a gente dividir um palco bacana, sabe? Amém. Nós já fizemos isso no Fest... Nossa, Fest Gospel. Fest Gospel. Muito tempo. Nós fizemos onde nós nos conhecemos, né? Isso. Mas eu falo uma coisa assim, realizado por empresas de produções legal. E eu sinto que isso está próximo, irmão. Em nome de Jesus. Eu creio. Isso é maravilhoso, cara. Amém, acredito. Amém. E pode fazer as considerações finais, fica à vontade. Amém. Eu quero agradecer demais a minha equipe também. Cara, sem esses caras eu não sou nada. Aí, voltando pra galera aí, ó, entenda uma coisa, você sozinho não vai chegar a lugar nenhum, você precisa de pessoas. Aí, ore a Deus para que Deus coloque pessoas boas na sua vida, sabe? Porque muitas pessoas vão aparecer querendo estar ali, mas quando Deus coloca pessoas boas na sua vida, você vai. Quero agradecer a minha esposa, quero agradecer a cada um dos meus seguidores, vocês que sempre estão junto comigo, abraçam cada projeto, sou muito grato pela vida de cada um de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e também ao Senhor Jesus, que sem Ele não somos nada. Amém, amém. Deus abençoe antes, prazer. E, gente, esse foi o nosso JPcast. Eu também quero fazer os meus agradecimentos à minha esposa, que sempre está me apoiando nas loucuras dos projetos. E quero louvar a Deus pela vida também do Subestúdio aqui, o Thiago, o Alexandre, tá na técnica ali, ó. Bacana demais. E esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração. Espero que alcance outros corações também. E vamos em frente, se Deus quiser. Até o próximo. Um abraço. Deus abençoe.